Fala aí, pessoal, tranquilo? Novamente, né, meu óculos aqui está fabricando lá, vai demorar um pouco. A gente vai resolver uma questão de Erodov, agora de eletrostática, e nela a gente vai utilizar o cálculo para resolver. E é interessante, às vezes, vocês verem algumas questões que envolvam cálculo, para vocês terem uma bagagem maior e, muitas vezes, conseguir utilizar o cálculo como uma ferramenta para resolver problemas, beleza? Então vamos lá para a questão. A questão, né, é a eletrização russa, porque a gente tem uma esfera que está eletrizada, certo? Tem uma densidade superficial de carga, só que ela é diferente. Ela é dessa forma aqui, ó. Então, em um dado ponto da esfera, a gente tem que a densidade superficial de cargas é A vezes R, né, produto interno aqui, né, produto vetorial interno, entre o vetor A, que é um vetor dado, e o vetor R, que é, se você analisar a esfera, né, você consegue sempre formar um vetor R ali. Então, em cada ponto você tem essa superfície, essa distribuição de cargas, certo? É dado o raio da esfera e o que a gente quer é o campo elétrico no centro dela, beleza? Então, primeira coisa aqui, ó, vamos montar um esquema. A gente tem a esfera e a gente pode, sem perder generalidade, dizer aqui que essa é a direção do vetor A, certo? E esse sentido aqui. Aí, vamos agora, utilizando um conceito já de cálculo, né, pensar em um anel infinitesimal, né, em uma superfície infinitesimal aqui. Só que ela não vai ser qualquer superfície, né, ela vai ser bem específica. Como a gente tem isso aqui, a gente quer todos os pontos que tenham a mesma superfície, né. Isso aqui é a mesma coisa que A vezes R vezes o cosseno do ângulo entre eles, né. Então, por exemplo, se eu escolho esse ponto aqui, a gente liga até o centro, aí vai ter esse ângulo, certo? Então vai ser o R, né, que na verdade é o Rzão, vezes o cosseno desse ângulo, vezes o módulo do vetor A que é dado, certo? Se eu escolho um outro ponto aqui, já muda. Mas agora se eu pensar num anel aqui, ó, que gira em torno desse eixo, todos esses elementos do anel, eles vão ter justamente o mesmo ângulo entre o vetor A e o vetor R, né? Então a gente quer justamente pegar sempre essas superfícies infinitesimais que façam o mesmo ângulo do vetor Rzinho com o vetor A. Então, vou pegar aqui, ó, essa superfície infinitesimal aqui, dando a volta, certo? Meio que fazendo um cone aqui. Mas a gente está falando de uma esfera, né? Não estamos de uma esfera, de uma casca esférica. Não estamos falando de uma esfera maciça, né? Então, não é um cone, é só meio que essa parte aqui que, se você ligar ao centro, forma um cone. Aí você chama de θ esse ângulo aqui. Então a gente vai ter uma carga, certo? Uma carga infinitesimal nessa superfície aqui, e ela vai gerar um campo elétrico aqui. Então vamos dizer o seguinte, que o diferencial de campo elétrico, devido a esse diferencial de carga, vai ser dq, ou seja, o diferencial, né, da carga, dividido por 4π ε0, que seria o k vezes Q dividido pela distância ao quadrado, né? A distância seria simplesmente o R ao quadrado. Só que se vocês notarem, a gente vai estar com os campos elétricos devido à carga, cada ponto em uma direção diferente, né? Vai formar meio que um outro cone aqui e esse cone aqui formado pelos campos elétricos. Só que o que a gente quer é o campo elétrico resultante, que continua sendo infinitesimal desse conjunto de cargas em particular. Então, pela simetria do problema, esse anel aqui ele vai gerar um campo elétrico que necessariamente é nessa direção, né? Porque cada composição desse campo elétrico aqui em uma direção vai ser anulado pela mesma direção, só que no outro sentido, devido à carga no outro extremo dessa superfície aqui, né? Então, a gente pode dizer que o dr resultante, que vai ser nessa direção, é só você multiplicar pelo cosseno desse ângulo aqui, que vai ser esse θ também, né? Dividido pela distância ao quadrado, que é Rzão ao quadrado. É bem típico de problemas em cálculo você chegar nessa expressão aqui, que envolve o diferencial, e depois você integrar dos dois lados. É um procedimento bem padrão. Então, muitas vezes, nesse tipo de problema assim, você faz em termos diferenciais, depois você integra os dois lados. Só que esse cosseno de θ aqui não está interessante e nem esse daqui está interessante. Então, vamos agora achar qual é a expressão desse daqui, né? A gente tem que o sigma
vai ser o A vezes o R vezes o cosseno de θ. Então, como a gente sabe, né, a carga ela é justamente o sigma vezes a área, né? Então, a gente precisa agora de uma expressão para essa área, porque aí basta multiplicar essa distribuição de cargas pela área correspondente. Então, vai ser esse sigma vezes esse diferencial de área. Interessante notar novamente que a gente só pode fazer isso porque a gente escolheu áreas bem específicas, né? Onde a distribuição é sempre constante. Então, essa área aqui, a gente pode pensar como tendo um arcozinho aqui, que é da forma r dθ, vezes essa circunferência aqui, que vai ser Rzão seno de θ vezes 2π, né? Que é justamente o raio aqui. Esse raio aqui, ele é R vezes seno de θ. Então, R dθ vezes 2πr seno de θ. Esse aqui é o nosso dA. Então, dQ, ou seja, o diferencial de carga, vai ser esse sigma vezes esse dA. Então, substituindo agora, usando isso aqui para substituir ali, a gente vai ter que o dE resultante vai ser sigma, que é A vezes R vezes cosseno de θ, dividido por 4π ε0, vezes o diferencial de área, que é isso tudo aqui. Ou seja, 2π Rzão seno θ R dθ. E isso tudo aqui dividido pelo R ao quadrado, vezes o cosseno de θ ainda. Então agora vamos organizar isso aqui, né? Então a gente vai ter que o dE vai ser... Esse 2π pode cortar com esse 4π aqui. Então esses dois R's aqui podem cortar com esse R ao quadrado. Então vai ficar A sobre 2 ε0 vezes cosseno θ ao quadrado vezes o seno de θ, vezes o dθ. Ah, e sobrou um Rzão aqui também, então vezes Rzão vezes dθ. Pronto, agora o nosso problema fisicamente terminou e agora é só conta matemática. Então a ideia é basicamente o seguinte, a gente vai integrar agora dos dois lados. Integrando esse lado, a gente vai ter do dE, a gente passa para o E e a gente vai integrar em θ aqui, né? Porque a gente tem um dθ aqui e tem uma expressão que tem termos constantes, que não dependem de nada, são constantes em qualquer ponto, né? E uma função em θ. Então a gente vai ter que integrar essa função em θ. Então, o nosso campo vai ser a integral de AR sobre 2ε0 vezes seno θ, cosseno θ ao quadrado, dθ. E interessante agora aqui é pensar nos limites de integração, né? Aqui, quando a gente fez direto, na verdade o que a gente queria era justamente o campo total, né? Então nem precisa pensar muito, é só jogar o E mesmo. Agora aqui, olhando a forma como a gente fez o esquema, esse θ aqui, ele vai variar de 0, ou seja, a gente pega desde esse ponto 0 aqui até π, né? Então, ele vai de 0 até π. Sempre ver e fazer uma coerência entre o problema que você montou, né, e os limites de integração aqui. Então, a gente tem que isso aqui é constante, pode sair da integral, e agora a gente tem que resolver essa integral aqui. Eu não vou me alongar muito, mas dá para a gente resolver essa integral aqui por uma substituição, chamando cosseno de θ de u, certo? Se a gente chamar cosseno θ de u, a gente vai ter que cosseno θ vai ser u, então, diferenciando, menos seno de θ, dθ, vai ser o nosso du. Ou seja, o E vai ser, tira a parada constante da integral, AR sobre 2 ε0, e a integral dessa coisa aqui. A gente tem o cosseno θ ao quadrado aqui, que vai ser o nosso u ao quadrado, e sobra o seno θ dθ, né? Que é justamente isso aqui, né? Por isso que é interessante essa substituição. Mas isso vocês não precisam se apegar muito. U ao quadrado vezes o menos du. E os limites de integração também vão mudar, né? Porque a gente está integrando em u. Mas eu acho mais simples a gente fazer essa integral em u aqui, depois substituir e continuar com os mesmos limites. Então, o E, ele vai ser AR dividido por 2 ε0. A integral de u ao quadrado, polinômio fácil, né? Simplesmente
u ao cubo dividido por 3. Tem um menos aqui, tem que lembrar. U ao cubo dividido por 3. Falta fazer os limites aqui, né? Aí eu vou já substituir logo o u pelo cosseno de θ. Então vai ficar menos AR dividido por 2ε0 vezes o cosseno de θ ao cubo. Cosseno de θ ao cubo dividido por 3, né? E os limites de integração aqui, do 0 ao π. Bom, cosseno de π é menos 1 e cosseno de 0 é 1. Então, o nosso E vai ser menos 1 com menos 1 vai dar 1 e o menos 1 vai ser simplesmente menos 1, né? Ou seja, no fim, esses dois intervalos aqui, eles vão meio que somar e aí a gente vai ter 2/3 aqui. Então, vai ficar AR sobre 2ε0 vezes 2 sobre 3, que é AR sobre 3ε0. Essa aqui é a nossa resposta. A vezes R dividido por 3ε0. E como vocês puderam ver, né, esse campo elétrico resultante ele está justamente na mesma direção do A. O que faz sentido pela simetria do problema, né? Não faria sentido você ter o campo elétrico resultante apontando para uma direção que não fosse a direção desse vetor aqui, justamente por essa expressão aqui ter uma simetria, né, em torno do eixo de A. Essa aqui é a resposta. Espero que vocês tenham gostado. Entrem lá no nosso site, cosseno.com, plataforma oficial do vestibulando de alto nível, um dos melhores bancos do Brasil de questões em MIITA. Entrem lá no nosso canal no YouTube, compartilhem, se inscrevam, curtam o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu e bora pra cima!